É tempo de aniversário da igreja, é oportunidade sempre de refletir sobre história, sobre o que já foi, o que é e o que será. E para orientar a nossa meditação, quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que faço no texto registrado no livro do Gênesis, capítulo 48, versículos 15 e 16. Livro do Gênesis, capítulo 48, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Em que contexto isso se dá? No final da vida desse homem extraordinário que se chamou Jacó, cujo nome Deus modificou para Israel. E assim, com esse nome, passou a se designar o povo de Deus. Israel, Jacó, homem com uma história que vale a pena lembrar e da qual se tira lições até hoje e particularmente neste tempo de aniversário da igreja. 114 anos de vida organizada. E esse homem chama José para perto dele, José do Egito, um de seus filhos, cuja história conhecemos tão bem, e José se achega ao pai, Jacó e Israel, com os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito. E Israel diz a José: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Vejam só que coisa interessante. Ao abençoar José, já no final de sua vida, já no fim da existência de Israel, a primeira palavra que ele pronuncia é esta: José, meu filho, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. José, eu estou falando não só de história, eu estou falando de herança. E esta herança tem que ser guardada na memória. Esta herança de fidelidade de meus pais Abraão e Isaque, desses patriarcas inesquecíveis, cuja história não pode jamais ser esquecida quando se fala da história do povo de Deus. José, é preciso ter memória da herança que se recebe. Não é uma memória qualquer, não é a memória dos fatos, não é a memória das datas, é a memória da fidelidade dos nossos antepassados. Abraão, Isaque, os meus pais, que andaram, como diz o texto, na presença de Deus. Foram fiéis a Deus. Num tempo em que havia tantos deuses na terra em que eles habitaram, eles andaram na presença do Senhor,
o nosso Deus. Essa memória, José, é a que tenho. É esta memória, José, que guardo na alma. E nesses tempos finais de minha vida, ela se faz intensa como sempre foi. Eu quero que você guarde isto. Esta memória da fidelidade dos antepassados. A igreja de Botafogo, isso serve para nós. Nós temos que ter esta memória, não de datas, nem de fatos, ainda que isso tudo seja importante. Mas essa memória tem que ser da fidelidade dos que foram antes de nós. Dos poucos que começaram este trabalho, do qual podemos colher tantos frutos hoje. É preciso ter memória da fidelidade dos antepassados. Isso às vezes nos escapa muito e perdemos a dimensão da herança que recebemos. E essa herança que é dos nossos antepassados, ela foi recebida muito anteriormente, lá no tempo de Abraão, de Isaac. Eu faço parte dessa herança. Eu sou beneficiário desta herança. Isto não é qualquer coisa. Embora eu não seja filho de Jacó, nem descendente de sangue, eu faço parte e sou herdeiro desta fidelidade pela graça de Deus em Cristo Jesus, que me fez povo de Deus. Ah, como é bom saber disso. Como é fundamental lembrar disso. E este tempo de aniversário da igreja é uma oportunidade extraordinária para isto. Sabermos de onde viemos. Viemos dos nossos pais, sim, pelo sangue, mas viemos dos mais antigos, de Abraão, de Isaac, de Jacó e todos aqueles que os sucederam, como o próprio Israel. Temos essas marcas dentro de nossa alma, somos herdeiros também. Faço parte desse povo. Como isso é importante. Eu me lembro bem quando me converti a Cristo. E aos poucos fui tomando conhecimento da história bíblica. Fui aprendendo e fui entendendo o que se dera comigo. Não apenas a salvação, que já me bastava, mas esta noção de pertencimento a uma herança tão antiga. A essa herança de fidelidade desses antepassados extraordinários. Eu sou herdeiro junto com Abraão. Eu sou herdeiro da fidelidade junto com Isaac. Eu sou herdeiro dessa fidelidade junto com Jacó e todos os outros. Tenho história. Tenho na minha alma o DNA dessa história. Portanto, José, quero lembrar a você disso agora, no meu tempo de partida, no meu tempo de despedida, guardo na minha alma esta memória da herança que recebi de meus pais Abraão e Isaac. Guarde em você também, José. Leve viva esta memória, por mais importante que você tenha sido e foi. Não se esqueça dos que foram antes de você. Portanto, esse Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, prossegue Israel dizendo, é o mesmo Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal. Agora não é só a memória
da fidelidade dos que andaram na presença do Senhor. Agora é a memória de uma herança de fidelidade de Deus. Esse Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, os antepassados, é o Deus que foi fiel no seu cuidado e na sua proteção. E me guardou de todo mal. E me sustentou em todas as minhas necessidades. José, guarde isto. Guarde esta memória desta herança extraordinária. Não só de uma fidelidade dos antepassados, mas de uma fidelidade de Deus para os que vieram depois. Assim a igreja de Botafogo, nesta oportunidade de aniversário, ter a memória desta fidelidade dos antepassados que andaram diante de Deus, foram fiéis a esse Senhor, mas também recolheram todos os frutos da fidelidade de Deus, a fidelidade infalível que sustentou a história dessa igreja desde o começo, que guardou esta igreja de todo mal, de tudo aquilo que poderia porventura empanar o seu futuro. Por isso nós estamos aqui hoje, sustentados, protegidos. Ah, como essa palavra hoje é tão importante. Proteção. Estou protegido. Olho para meu tempo e vejo como Deus me sustentou com a sua providência. Olho para este tempo e vejo como Deus tem me guardado, tem me protegido. Que segurança, que tranquilidade. Tudo isso que já cantamos hoje aqui. Tenho paz com Jesus. Por quê? Porque eu tenho a memória da herança de uma fidelidade dos que diante do Senhor andaram, da fidelidade do Deus que me sustentou e me tem guardado de todo mal. Somos esse povo, somos esta igreja, e cada um individualmente. Eu faço parte desta herança, eu sou beneficiário dela e sou usuário dela, na medida em que recebo o cuidado e a proteção de Deus. Coisa maravilhosa. Não se pode perder esta memória. Essa memória tem que estar sempre muito viva na alma da igreja e na alma de cada um de nós. É por isso que Jacó, ao despedir-se de seu filho José e de seus filhos, faz questão de acrescentar e intensificar esta verdade. José, estou indo. Guarda na tua alma, mas sobretudo mantém na tua memória a herança que recebes dos teus antepassados maravilhosos que andaram na presença do Senhor e receberam dele todos os cuidados, toda a providência e toda a proteção. Guarda isto, leva isto na tua memória. E assim, dizendo, Jacó termina para afirmar: seja neles, nos teus filhos, chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Ah, tu que és herdeiro dessa fidelidade dos teus antepassados, tu que és o herdeiro desta fidelidade de Deus que te sustenta e guarda, sê agora aquele que propaga esta bênção e atualiza essa memória nos que descendem de ti. É isto que nós temos que transmitir
àqueles que vêm depois de nós, aos que vão chegando e vão se tornando parte do povo de Deus conosco. Temos que ser não apenas herdeiros da memória, não podemos ser apenas os usuários da herança, mas temos que ser os propagadores dessa promessa maravilhosa. Temos que anunciar isso, temos que dizer isso aos que chegam, temos que incutir isso na alma de cada um, para que não percamos a unidade de nossa fé, a unidade e a identidade que nos caracterizam. Somos o povo de Deus, que teve início lá com Abraão, Isaque e Jacó, tão longe, e fomos a eles unidos pela graça de Deus em Cristo. E recebemos todas as bênçãos dessa herança, que possamos viver essa herança, mas também proclamar essa herança e levá-la adiante a tanta gente. Deus abençoe a igreja.